No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vacina da Pfizer contra a Covid-19 é a primeira a ter registro definitivo no Brasil, mas o governo Bolsonaro não adquiriu doses devido à cláusula que isenta fabricante de culpa em caso de efeitos adversos graves após a imunização. Conselho de Administração da Petrobras convoca a Assembleia Geral para avaliar a indicação do general Silva e Luna para substituir Roberto Castelo Branco no comando da estatal. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anula quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 24 de fevereiro do ano de 2021 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ainda que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, tenha colocado sub júdice a troca na presidência da Petrobras, o Conselho de Administração da empresa convocou ontem a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar o nome do general Joaquim Silva e Luna para substituir Roberto Castelo Branco, após indicação de Jair Bolsonaro. Desta forma, caso o TCU não veja empecilhos, ao que tudo indica, o militar da reserva passará a ocupar o posto com a missão, entregue pelo ex-capitão, de promover a mudança na política de preços da empresa. Algo que o mercado abomina, mas que o povo brasileiro necessita com urgência, dados os constantes aumentos dos derivados de petróleo no país. Afora essa notícia, eu gostaria de fazer a leitura para vocês, ouvintes, de um artigo publicado ontem pelo doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Rafael Fagundes, publicado pelo site da revista Fórum, onde ele faz uma interessante leitura sobre os movimentos recentes de Jair Bolsonaro. O título do artigo é "Por que o mercado e a Globo não terão força para derrubar Bolsonaro?". Dois aspectos marxistas de Bolsonaro são a aliança com militares e a intervenção ideológica na cultura. Dois aspectos que o PT não adotou. É um mito acreditar que o PT introduziu o marxismo nas universidades, por exemplo. Havia mais professores universitários marxistas durante a ditadura militar que durante os governos petistas. Inclusive, muitos abandonaram os ideais revolucionários após a ditadura, como Fernando Gabeira e Fernando Henrique Cardoso. Muitos professores universitários defendiam o PT, mas estavam longe de serem marxistas. É possível observar que grande parte adotou uma jornada antimarxista em nome de modelos interpretativos Foucaultianos, ou decorrente da miríade intelectual pró-estruturalista. O setor ideológico do governo Bolsonaro, liderado por Olavo de Carvalho, adotou perspectivas gramscianas que acreditam na cultura como um dos principais elementos para a transformação social. Adota o intelectual marxista como método para fazer o contrário do que o italiano revolucionário defendia, a libertação das forças produtivas em direção ao socialismo. Já a questão militar lembra muito os governos bolivarianos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que flertam com o socialismo. Uma das estratégias usadas por Chávez foi ceder campo aos militares, entregando indústrias a setores do governo para controle das Forças Armadas. O governo Bolsonaro vem fazendo a mesma coisa. Agora ficou claro com o novo presidente-geral da Petrobras. Não seria nenhuma surpresa se fizer o mesmo em relação à Eletrobras ou ao Banco do Brasil.
Bolsonaro usa a estratégia adotada pela Venezuela para fazer justamente o oposto que o país de Bolívar. No caso deste último, era a independência em relação ao imperialismo. No caso do nosso conservador, chamado de mito, a submissão completa aos interesses norte-americanos. São estratégias que deram certo, que o PD se recusou a usar, primeiro por não ser marxista, segundo por não conseguir ter uma aproximação ideológica com as Forças Armadas, devido ao fato de estas serem historicamente reacionárias e por não se sentirem culpadas pelas atrocidades que cometeram no passado. Isso é legitimado porque o judiciário não julgou os crimes da caserna durante a ditadura civil-militar. Dilma foi presa, os militares torturadores não. Dilma agiu ilegalmente, os torturadores não. Pelo menos na prática. Isso deu legitimidade para que uma ideologia pudesse surgir sendo capaz de reproduzir o seguinte discurso: Dilma foi uma terrorista. Deste modo, uma queda de Bolsonaro decorrente do fato de interferir na economia dificilmente acontecerá. O PT tinha um projeto muito mais desenvolvimentista, que a Globo e o mercado, em conluio com a Operação Lava Jato, tinham o objetivo de destruir, do que o de Bolsonaro. O mercado não está preocupado com a intervenção em si, embora haja uma queda imediata nas ações da Petrobras, mas com o projeto de poder. O de Bolsonaro é muito mais entreguista, ou seja, agrada muito mais o mercado financeiro que o de Dilma. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Olá, tudo bem? Maringoni, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Maringoni, a situação da política no nosso país está em frangalhos não é de hoje. Só que a chegada do Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto trouxe um ingrediente a mais para esse caldeirão, que é a imprevisibilidade de uma figura absolutamente incapaz de ocupar um cargo público. A última do ex-capitão foi essa troca no comando da Petrobras, com a saída do Roberto Castelo Branco para a chegada de mais um militar, o general Silva e Luna. Essa mudança na presidência da estatal provocou um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro. A mídia corporativa atacou o chefe do executivo, acusando-o de tentar intervir na estatal.
Fato é que a Petrobras já precisava de uma mudança de comando há muito tempo. Essa política de preços da empresa é criminosa. Eu queria começar com uma avaliação sua para essa troca na presidência da Petrobras. O Joaquim Silva e Luna é capaz de realizar as mudanças que a companhia precisa? Ele vai privilegiar o povo brasileiro ao invés dos interesses dos grandes acionistas? Olha, essa mudança na direção da Petrobras parece, pelo que se desenha no governo Bolsonaro, mais uma manobra diversionista que ele faz, embora essa tenha impactos um tanto mais profundos. Ele demite o Castelo Branco, que é um homem de confiança do Paulo Guedes, um financista, um sujeito que foi para a direção da empresa com o objetivo claro, explícito e sincero de privatizá-la. A ida do general Silvio Luna vem para tentar aplacar uma ira que acontece numa das bases organizadas do governo, mais ou menos organizadas, que são os caminhoneiros, seus apoiadores, contra a política de preços, na verdade, da empresa. Na verdade, ela representa um recuo do Bolsonaro. Na semana anterior, vamos nos lembrar, ele tentou justificar o aumento da gasolina, em especial do diesel, os seguidos aumentos, jogando nas costas de uma suposta ganância dos governadores que cobrariam o ICMS excessivo. Ele diz que, zerando os impostos, os preços voltariam a um patamar aceitável. Essa manobra não deu certo, porque esses impostos sempre aconteceram. O que houve é que se atrelou o preço da gasolina ao dólar desde a nova política de preços adotada em 2016 pelo governo Temer. A mudança do general Luna Silva é uma incógnita. Primeiro tem um fato que é mais um general, mais possivelmente um inútil, em busca de uma boquinha. Mas pode ter a imagem de que alguém da confiança de Bolsonaro vai controlar a empresa. Não se sabe ainda no imbróglio, no quiprocó que está sendo realizado, que está acontecendo agora por força do pessoal da Faria Lima, do pessoal do mercado, dos meios de comunicação, essa pressão dizendo que isso é uma hecatombe. É engraçado que essa mesma gente não se sensibiliza com 250 mil mortos, mas está toda tocada pela mudança do comando da empresa. É preciso ver o que vai acontecer. É pouco provável, eu repito, que numa administração que é toda ela neoliberal, que é toda ela direcionada para atender o mercado, haja uma mudança significativa e a Petrobras passe a alterar sua política de preços. Alterar sua política de preços implica a Petrobras aumentar a oferta de combustível, de gasolina e de diesel aqui no Brasil. Para aumentar a oferta, precisa aumentar o refino. Para aumentar o refino, tem que parar a privatização das refinarias, tem que investir nas refinarias existentes. Vai fazer isso? Não é uma operação simples. É preciso ver se não é algo superficial ou se é uma mudança mais profunda. Eu fico com a primeira opção. Como é que você faz a leitura desse movimento do Jair Bolsonaro, Maringoni, defendendo a necessidade de um Estado intervencionista no caso da política de preços da Petrobras, mas que ao mesmo tempo apoia a privatização dos Correios, do Dataprev, da própria Eletrobras, que nada fez até aqui para paralisar esse desmonte que a estatal de petróleo vem atravessando, com a venda de refinarias, da BR Distribuidora? Seria uma ação apenas para atender aos anseios dos seus apoiadores de longa data, os caminhoneiros? O que há de estatismo nessa defesa de ocasião do Bolsonaro à Petrobras, Maringoni? Olha, é muito difícil dizer se o Bolsonaro está fazendo uma ação estatista. É mais provável que não. Essas ações que se chamam de estatista, com esse peso, com essa carga que se dá ao termo estatista, são as políticas que possibilitaram não apenas a Petrobras, mas ao Brasil crescer nos últimos 70 anos, desde a fundação da empresa no governo Vargas, em 1953. A Petrobras vem sendo dilapidada desde o governo Dilma, com a desastrosa administração Graça Foster, seguida pela administração Bendini, que já colocou a Petrobras na lógica do sistema, de uma direção financeira. Agora, a administração do Pedro Parente no governo Temer é que leva a empresa a se tornar uma grande empresa financeira, na verdade. Mas como financeira se ela produz petróleo?
Não quer dizer que a produção dela é o produto petróleo, mas a lógica de preço, a lógica de investimentos, a lógica da composição do seu mercado acionário é para gerar lucros e dividendos aos seus investidores, aos seus acionistas. Esses acionistas não têm nada a ver com o mercado de petróleo. É gente que compra ações da empresa nas bolsas, na Bolsa de Nova York, e espera oferir lucros crescentes dessa atividade. Por isso o temor, por isso a grita. É uma grita que está tocando o mercado financeiro e não apenas o mercado de petróleo. Olha, o guinada estatista, nem o Lula fez guinada estatista, ninguém fez. Depois do Fernando Henrique, todas as administrações investiram numa política financista e privatista, com maior ou menor intensidade, mas não houve nenhuma recuperação do caráter estatal da empresa. Quer ver só um exemplo? As ações da Petrobras caíram 10% ou mais na Bolsa de Nova York. É algo que aconteceu pela primeira vez em 2013, houve uma baixa. A Petrobras, quase metade dela é privada, pertence aos acionistas. Um governo, não é de esquerda não, um governo desenvolvimentista, nacionalista, aproveitaria a baixa das ações para recomprar essas ações e retomar o controle da empresa. Nem o governo Dilma em 2013, nem Bolsonaro vão fazer isso agora. Embora, claro, Bolsonaro seja um governo fascista, eu não estou de modo algum comparando um e outro. Mas na diretriz econômica, ambos investem num financismo absurdo. E o Centrão, Maringoni, como recebe uma notícia como essa? Esse pessoal que agora forma a base do bolsonarismo, graças a bilhões de reais em emendas parlamentares, ainda que defenda o capital privado, tem nas estatais um porto seguro para encaixar os seus indicados. Essa intervenção do presidente mais favorece ou desagrada os parlamentares do baixo clero no Congresso, Maringoni? Olha, o Centrão se comporta como uma força de aluguel. A depender dos seus interesses, eles vão compor ou não com o governo. Eles deram uma afastada semana passada, impondo um limite ao bolsonarismo raiz, que foi a entrega da cabeça do Daniel Silveira para ficar na cadeia, para ser julgado pelo Supremo. Os interesses do Centrão são os interesses de quem o aluga. Se a Faria Lima fizer pressão e o Centrão se sensibilizar, e a palavra sensibilizar com muitas aspas aí, o Centrão vai se colocar contra isso. Até agora não é o que está acontecendo, porque o Centrão está ocupado em algo muito mais profundo, muito mais danoso para a economia brasileira, que é a PEC 186, que acaba praticamente com a vinculação com o mínimo constitucional para a saúde e educação, entre outras barbaridades. É o fim de um esboço de estado de bem-estar, é o fim do SUS, o fim da educação pública, que vai ser votado nessa semana como se fosse matéria comum. O Centrão ainda não se voltou para a Petrobras, está cuidando de negócios mais importantes no momento. Por falar em Centrão, Maringoni, os partidos que compõem esse grupo acabaram definindo na semana passada a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, bolsonarista de carteirinha, mas que acabou não recebendo o apoio do presidente após aquele episódio criminoso das ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Como é que nós podemos entender essa sinalização do Centrão defenestrando o tal do Daniel Silveira? Seria uma simples tentativa de defender o Congresso de figuras mais radicais como o Valentão, que tem uma longa ficha corrida de malfeitos? Pode ser lido como um recado para o Jair Bolsonaro de que eles é que decidem o destino político do país? Qual é a sua análise para esse episódio, Maringoni? Olha, para entender a relação do Bolsonaro com o Centrão e com o deputado Daniel Silveira, é preciso ver que houve uma mudança na composição interna das forças que apoiam Jair Bolsonaro. Bolsonaro se lança candidato como alguém vindo não só do baixo clero, mas em especial da antipolítica. Ele faz sempre questão de se colocar como se fosse sempre um membro, um líder de oposição. Ele está sempre no ataque à esquerda, no ataque ao movimento popular, mas no ataque também ao que genericamente se chama burocracia do governo, que não funciona, a ineficiência e outras coisas assim. Agora, isso não garante
governabilidade. Porque, no limite, essa ação antissistema do Bolsonaro é uma ação golpista, é uma ação que precisa da escumalha das Forças Armadas, como o general Vilas Boas e aquele alto comando que ele disse que fez a intenção golpista com aquele tweet. Mas esse pessoal só não sustenta a estabilidade do governo. Ele teria sempre que estar na rampa do palácio, chamando manifestação pro golpe. Isso funcionou durante um tempo, mas depois não é que cansou, ela perde efetividade. Ele não cria bases, não cria raízes institucionais. E ele precisou se aliar ao Centrão. O Centrão é incompatível com esse tipo de arroubo, não por algum caráter moralista do Centrão, que não tem nenhum, mas é porque o Centrão faz negócios, business. E esse pessoal pode descolar uma boquinha aqui, pode descolar alguma coisa ali, fazer um bico aqui, um bico ali, nas sinecuras do Estado, mas não cria estabilidade para o Bolsonaro. A estabilização dele no Centrão foi totalmente incompatível com a briga do deputado Daniel Silveira com o STF. O que o Daniel Silveira fez? O Daniel Silveira transforma em vídeo cheio de palavrão o tweet educado do general Vilas Boas. Ambos atacam o Supremo, ambos desqualificam o Supremo e ambos buscam colocar o Supremo ou subordinado à senda golpista ou intimidado. O tweet do general intimidou o Supremo numa época em que as pessoas iam às ruas pedir intervenção militar. 3 anos depois, quando as Forças Armadas são vistas pela população não mais como um bastião de moralidade, mas como aquele setor que torra dinheiro público com picanha, com uísque 12 anos, com leite condensado, em que milhares de generais buscaram sua boquinha no governo federal, o caráter moral, a superioridade moral das Forças Armadas está se derretendo. Então, o deputado Daniel Silveira buscou recolocar não a moralidade das Forças Armadas, mas recolocar o setor bolsonarista de raiz, esse setor golpista, com a proeminência que ele está perdendo nessa partição do poder com o Centrão. Peitou o Supremo, falou, olha, aqui quem continua mandando somos nós, a extrema-direita, o fascismo e tal, aqui é Bolsonaro. E isso deu errado, no momento em que esse setor perde força. Por isso é que o Supremo cortou na raiz, mandou colocar em cana o deputado, e o Centrão não teve como, e não tinha nenhum interesse. Para que o Centrão ia se desgastar e estender a mão para um sujeito que está no esgoto do bolsonarismo? Então não há contradição com o Centrão, ao mesmo tempo que não há apoio do Centrão a esse tipo de gente. Quer dizer, foi uma coisa pragmática, eles jogaram ao mar um sujeito que se excedeu. É isso. A democracia melhora, no sentido geral, melhora. O Centrão faz parte do jogo, não exatamente democrático, mas institucional. Isso afasta o golpismo. E coloca o Bolsonaro na defensiva, porque nem os seus filhos saíram em defesa aberta do Daniel Silveira, embora exista aí naquele setor do lumpesinato fundamentalista, Malafaia e outros, tentativas de estender uma mão para esse acelerado. Agora, Maringoni, outro fato que chamou a atenção nos últimos dias foi aquela declaração do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, de que a cúpula das Forças Armadas atuou em conjunto para ameaçar a democracia, naquela mensagem intimidadora enviada ao Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Esses dias eu li um ótimo artigo escrito a 4 mãos pelo jornalista Roberto Amaral e pelo professor e historiador Manuel Domingos Neto, onde eles questionam quem prenderá o alto comando. E eu repasso essa pergunta para você, Maringoni. O nosso judiciário é capaz de enquadrar os militares de alta patente? Olha, o enquadramento dos militares não vai se dar por Supremo ou por vias legais. É um enquadramento político. Os militares ganharam força naquele desgaste do governo Dilma, as loucuras que o governo Dilma fez em romper com a sua base social, em praticar o estelionato eleitoral, e os
as Forças Armadas ficaram muito irritadas com a Comissão da Verdade. Eles não querem ver expostos os crimes da ditadura e resolveram, num momento de falta de liderança, que a Dilma não tinha a menor condição de ser presidente da República, de liderar nada, mas de vazio quase de poder, e romper na cena política. Foram muito ajudados por aquela destrambelhada missão no Haiti, no governo Lula, a partir de 2004, 2006, que colocou o exército para treinar a ser polícia, para perseguir pobre nas favelas de Porto Príncipe. Aquela missão totalmente desnecessária, era uma coisa para o Brasil, hipoteticamente, demonstrar para os Estados Unidos ou para o mundo, não se sabe, que tinha condições de ser um país que figurasse no Conselho de Segurança da ONU, uma nação, assim, eu não entendo até hoje qual é o motivo dela, mas ela treinou um alto comando do Exército para entrar na vida política. Não é à toa que tiveram no Haiti Heleno, teve Santos Cruz, teve acho que o Ramos, o Azevedo, acho que quase todos esses que estão na primeira linha do governo, tirando o Mourão, tiveram no Haiti. Então eles voltam à cena política e se colocam como garantidores da candidatura Bolsonaro e mais, buscam agora se colocar como garantidores do governo. Assumir os principais ministérios, agora entram na Petrobras, está aí o Pazuello fazendo esse trabalho maravilhoso no Ministério da Saúde, quando ele entra tinha 16 mil mortos, hoje, um ano e pouco depois, tem 250 mil, então vê-se aí o sucesso naqueles profissionais que o Bolsonaro falou cuja especialidade ele disse que é matar. Eu sou militar, minha especialidade é matar. Então tá demonstrando que aprendeu que o chefe manda. Mas essa situação dos militares saírem, eles vão sair enfraquecidos, só vão sair enfraquecidos politicamente, deslegitimados politicamente, e depois disso, na volta aos quartéis, que é uma exigência liminar de qualquer projeto democrático, quando eu falo liminar, é inicial, condição sine qua non para ter democracia, os militares voltarem às suas funções constitucionais, vai ter que haver algum tipo de mudança, seja no ensino militar, seja no... Eles têm que atuar como funcionários públicos que são, eles têm que atuar como o exército americano, que é extremamente profissional. Eles não podem atuar como jagunço da extrema-direita, não pode atuar como braço armado do atraso. E o profissionalismo tem que ser feito com ideias de defesa do país. Hoje esses militares não defendem o país, esses militares ajudam no desmonte do Estado, na entrega de Alcântara, na entrega do pré-sal. Nós vamos ter que passar por um processo que vai ser duro, doloroso e tenso de reformulação do papel constitucional das Forças Armadas. No entorno de tudo isso, Maringoni, o Jair Bolsonaro editou mais um decreto facilitando ainda mais o acesso a armas de fogo no nosso país. O ex-capitão já deixou mais do que claro que quer armar aquelas milícias que o defendem a todo custo. Você vê capacidade das nossas instituições em impedir uma tentativa de golpe do bolsonarismo, Maringoni, nessas condições atuais? O presidente Bolsonaro é uma coisa impressionante. O diálogo que ele faz com os setores milicianos, com o setor golpista, com esse setor raiz, de onde, aliás, surgiu Daniel Silveira, de onde vem aquele miliciano Anderson, de onde vem o Queiroz, é impressionante. Porque é só a esse setor que interessa hoje a liberação no uso das armas. É uma liberalização absurda. Quer dizer, não é que o sujeito hoje é proibido de ter armas e passa a ter possibilidade. O sujeito que porta uma arma quando sai de casa, agora pode portar duas. Mas tem situações em que ele pode ter até 60 armas. Se o sujeito é atirador, se o sujeito é colecionador. E essa liberalização das armas, que ele faz no meio da pandemia, no meio de uma situação que falta oxigênio em Manaus, ele responde aos questionamentos com o que ele falou em Santa Catarina e durante o Carnaval. O povo está vibrando. Que povo? Que vibração? O que é isso? A liberalização das armas vai além e faz com que acabe a fiscalização por parte das Forças Armadas
das armas que circulam pelo país. Ou seja, não só você aumenta o número de vários tipos de armas pessoais, de armas leves na mão das pessoas, mas você passa a não saber mais nem a procedência, nem a legalidade de cada arma e nem das munições, que podem agora ser fabricadas clandestinamente sem problema algum. Basta o sujeito arranjar uma nota fiscal, qualquer coisa, a munição está circulando, a munição está sendo utilizada. O uso de armas não é democrático, porque uma pistola custa 6, 7 mil reais. Quem é que tem isso numa época de fome, de desemprego, para comprar uma pistola para autodefesa? Primeiro, não é autodefesa, quer dizer, vai ter arma quem tem dinheiro, vão ter armas as milícias, vão ter os jagunços no campo dos grandes proprietários de terra. Vai ter arma quem está a fim de ir à guerra de qualquer jeito. Agora, isso não representa um aumento da segurança pública. Aumento da segurança é investimento nas polícias, no treinamento, em você ter uma polícia cidadã, uma força de segurança profissional, investir na formação dos agentes de segurança em vários níveis. Isso aí não é, isso é você distribuir armas para que a base bolsonarista possa fazer pressão política e pressão militar sobre a institucionalidade do país, sobre quem está disputando com um espaço na sociedade. São armas contra o movimento popular, são armas contra o movimento de massa. É uma medida francamente reacionária. É a tentativa de transformar o Brasil numas Filipinas, em que você legaliza os esquadrões da morte, em que você passa a ser... o porte de armas é que vai te garantir a sua circulação pela cidade, pelo espaço público e tal. Então, é uma medida, não é nem de caráter fascista, ela é de caráter fascista, mas ela é de caráter de criar uma anarquia no quesito de segurança, no direito das pessoas irem e vir. Você imagina numa manifestação pública, numa passeata, parece todo mundo armado. De repente tem o que acontece de vez em quando, um enfrentamento. Aí o sujeito está uns tiros por ali, uma briga na porta de um elevador, uma escaramuça qualquer num jogo de futebol, enfim, uma briga de trânsito. Imagina a tragédia que isso vai virar com todo mundo armado. Então é uma medida anticivilizatória, é uma medida em direção à barbárie. Maringoni, na semana passada, o ex-presidente Lula concedeu uma longa entrevista ao site UOL e, dentre os muitos temas que ele abordou, o petista se colocou à disposição para disputar a presidência mais uma vez e alertou para a possibilidade de reeleição do Jair Bolsonaro. O Lula poderia ser a solução para essa grave crise que o país atravessa, Maringoni? Olha, essa entrevista do Lula eu não ouvi inteira, e o que eu ouvi eu acho problemático, porque nós estamos num 2021 que é uma absoluta incógnita, um ano duríssimo, talvez seja o ano mais difícil dos nossos 200 anos de vida independente, que o Brasil está em risco. Aí vim falar em 2022, quem vai ser candidato, quem não vai ser, para mim tudo bem, quer falar, fala. Eu acho que nós temos a fome do povo, nós temos o desespero popular com o fim do auxílio emergencial, nós temos uma recessão brutal, nós temos a política genocida do governo, nós temos que resolver questões do povo, imediatas. A eleição não está na cabeça do povo. E mesmo em 2022, o que vai estar em pauta, claro que vão ser pessoas que vão se candidatar, mas pessoas com que programa, com que ideias? É para chegar no governo, fazer uma carta aos brasileiros e falar, olha, todos os contratos feitos até aqui estão mantidos. Os contratos feitos até ali vão ser, dessa vez, diferente de 2002, a lei trabalhista, a reforma da Previdência, esse pacto com a morte de desmonte do Estado que o Bolsonaro faz, a entrega de Alcântara. Eu não quero discutir 2022. O Lula, claro, eu não sou ninguém perto do Lula. O Lula é um personagem gigantesco na história brasileira, na história mundial. Mas eu discordo dessa ideia de colocar o carro na frente dos bois. É preciso ter um exercício de lógica formal. É preciso a gente botar na cabeça que 2022 vem depois de 2021.
A grande questão é que o Partido dos Trabalhadores, com a anuência do próprio Lula, já anunciou o nome de Fernando Haddad como pré-candidato do partido para 2022, Maringoni. Aliás, parece que o PT cogita a possibilidade de contar com a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, como vice na chapa, em uma tentativa de repetir a dobradinha que Lula fez com José Alencar quando foi eleito. A empresária seria um nome com trânsito no grande capital para viabilizar a candidatura do PT. Como é que você observa essa possibilidade, Maringoni? Nós poderíamos ter uma reedição daquela Carta aos Brasileiros de 2002? Olha, mais uma vez, discutir Haddad, colocar Haddad como candidato a presidente desde já. Tudo bem, o PT é o maior partido, vai ter o candidato, é possível que seja o candidato. Agora, já fazer chapa, já fazer vice, é de uma... Eu nem sei o nome, é de uma cegueira, de uma insensibilidade, ver o que está acontecendo no país hoje. Se é a Luísa Trajano, se não é a Luísa Trajano, pouco importa. Nós temos que ver o que fazer em 2021. A vida está muito difícil para a gente se dar ao luxo de discutir 2022. Eu não sei se isso foi balão de ensaio. Eu fui atrás da notícia, ninguém do PT oficialmente assume essa questão da Luísa Trajano, e eu acho que essa não é a pauta a ser encaminhada agora. Ainda que seja importante apresentar nomes visando as eleições, Maringoni, a esquerda não deveria, neste momento de pandemia, de grave crise econômica e social, estar discutindo um projeto de país? Essa personificação do debate político não acaba desviando o foco do que é mais importante, que é a construção de um programa de governo que privilegie a classe trabalhadora, Maringoni. Aliás, a esquerda ainda é capaz disso? Sim, exatamente. É isso que a esquerda precisa, é discutir um projeto de país. O que nós vamos fazer? É claro que as medidas iniciais estão aí. É preciso ter uma política de emprego, uma coisa que seja contrária ao que Dilma, o que Temer e o que Bolsonaro fazem, que são políticas de desemprego, de ajuste fiscal, de recessão. É preciso recuperar o Estado e a capacidade de investimento. O Brasil não está quebrado, o Brasil não está na lona, o Brasil emite o dinheiro no qual ele se endivida, o Brasil pode emitir dinheiro. É preciso ter uma diretriz em direção à vacina, em direção ao isolamento social, ao auxílio emergencial. É preciso colocar o orçamento a serviço das pessoas. Mas mais do que tudo, é preciso traçar um projeto de médio e de longo prazo. É preciso saber em que setores nós vamos investir. Porque a gente não pode ter um governo, se dá o luxo de ter um governo como os governos petistas, que ficaram 13 anos no poder, e quando eles acabam não tem legado algum. Não tem nenhuma medida que tenha sobrevivido. Se a gente olha para o governo Getúlio deixou as leis trabalhistas, a Petrobras, o DASP, a reestruturação do serviço público, o Código das Águas, que estabelecia que as riquezas do subsolo eram da União, o CNPq, todo um aparato de infraestrutura, de energia elétrica, de abastecimento. Quer dizer, isso é transformar um país, é mudar um país. É o que foi feito na Constituição de 88. A gente não pode governar 13 anos, 10 anos, 4 anos, sem não mudar absolutamente nada. Sequer a Lei de Segurança Nacional foi revogada no governo Lula. Governou-se numa situação especialíssima em que havia um boom das commodities, um ascenso de exportações de produtos primários que o Brasil tinha para exportar, mas nós não mudamos a situação do câmbio sobrevalorizado, ou seja, do dólar extremamente barato que prejudicava a produção, a indústria nacional. Nós não tivemos o fim da política de juros altos nos governos petistas que possibilitasse investimento maior na produção. Isso nós vamos precisar, não é só debater, mas construir um programa de desenvolvimento, um programa concreto, um programa a ser aplicado e um programa que possa ser compreendido e defendido pelas pessoas comuns nas ruas, um programa que não seja algo de uma tecnicalidade abstrata, claro que ele vai ter questões técnicas, mas cujas linhas mestras, investimento em educação, em saúde, emprego, infraestrutura, indústria, limitar o poder do sistema financeiro
Essas são as questões para se mudar. E isso demanda luta política, isso vai demandar enfrentamento. É assim, ou a gente não vai conseguir adiante. Agora, esse programa não é um programa para quando se chegar ao governo, é um programa para a gente agir agora, em 2021. Agir em 2021, eu acho que já existe um grande consenso entre a oposição. A gente precisa conseguir aplicar, dar materialidade, mas principalmente as nossas lideranças nacionais precisam sentar para conversar. O Brasil está muito enrolado, muito complicado, para que nós nos demos ao luxo do Lula ficar de um lado, do Ciro do outro, do Boulos do outro, do Flávio Dino do outro, eu não sei mais quem, do Haddad do outro. Enfim, é preciso convergir. Não pode acontecer, como o Lula fala, que a grande frente vai se dar no primeiro turno do ano que vem. Eu não estou preocupado com o primeiro turno do ano que vem, eu estou preocupado em sobreviver, em estar vivo semana que vem. A gente está com uma margem de nos aproximando de 1.500 mortos por dia. Isso são 5 Boeings que caem por dia no país. Nós estamos com 250 mil mortos, nós nunca tivemos uma tragédia dessa magnitude no país. Essas são as questões a serem debatidas agora. Quem quer discutir 2022 está fora do mundo, está em Marte. Vai ver a sonda pousar no planeta vermelho que faz melhor. Aqui e agora a gente tem que fazer política no âmbito concreto. Gilberto Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e me deixar aqui o meu abraço. Bom, eu agradeço aqui a possibilidade de falar com vocês, de mais uma vez estar aqui no Faixa Livre. É sempre uma satisfação esse programa heróico que há anos e anos ocupa esse espaço na Rádio Bandeirantes. A primeira vez que eu tive no Faixa Livre, eu me lembro, foi em 2004, se não me engano. Paulo Passarinho, estúdio ainda no centro do Rio, falar de um livro que eu havia lançado, A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chaves. Tive uma acolhida excelente do programa, do pessoal, do Paulo, vocês que ainda não estavam lá, mas eu espero longuíssima vida ao esse nosso patrimônio que é o Faixa Livre. Abração a todos vocês. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix,
É ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcagnolo. Marcelo Carcagnolo, bom dia. Anderson, bom dia para você, bom dia para a equipe do Faixa Livre, bom dia para os ouvintes, é um prazer para mim estar aqui com vocês novamente, podendo ajudar no que for possível. Marcelo, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no programa. Marcelo, eu tenho a impressão de que vocês, analistas de economia, ainda estão sob os efeitos da ressaca daquele verdadeiro crime, que foi a aprovação do projeto que confere autonomia ao Banco Central. Nós ainda não conversamos com você a respeito disso, Marcelo, então eu gostaria de começar a nossa entrevista de hoje perguntando o que você achou da aprovação pela Câmara do PLP 19 de 2019, que define mandatos para os presidentes do Banco Central que não coincidem com o do chefe do Executivo, entre outras coisas. Quais os problemas que essa autonomia do BC traz para o nosso país, Marcelo? Anderson, sobre essa questão da autonomia do Banco Central, eu acho que a gente tem que levar em consideração ao menos duas coisas que me parecem fundamentais e que de alguma maneira estão inseridas no na própria ambivalência desse termo autonomia. O que significa autonomia? Em primeiro lugar, a lógica que está por trás desse tipo de defesa, uma lógica que decorre de um pensamento mais convencional, ortodoxo em economia, é uma lógica que tem como pano de fundo, como premissa fundamental, o fato de que os processos inflacionários, o crescimento do nível geral de preço, está relacionado com a expansão dada oferta agregada, com a expansão da demanda agregada, ou seja, com a expansão dos gastos na economia como um todo. E, segundo essa concepção mais convencional ortodoxa, o principal fator que faz com que essa demanda agregada cresça, levando ao impacto inflacionário, é justamente a despesa pública, ou seja, os gastos públicos, os investimentos públicos, tendo esse tipo de comportamento, por um lado, ou seja, uma política fiscal expansionista, e, por outro lado, a emissão monetária, portanto, a política monetária expansionista. O que está por trás dessa lógica da autonomia do Banco Central é uma tentativa deles de frear uma propensão, digamos assim, quase que natural do Estado, numa economia moderna, de expandir gastos para reverter momentos de crise, como a gente vive hoje, ou enfim, para tentar interferir no nível de determinação de renda, produto e emprego real. Segundo essa concepção mais ortodoxa, mais convencional da teoria clássica, esses impactos da tentativa do Estado de expandir seus gastos, financiados da forma como sejam, levariam apenas à inflação e não a uma variação do nível de renda, produto e emprego. Então, a defesa da autonomia do Banco Central para esse tipo de pensamento se dá numa tentativa justamente de separar essa propensão, digamos assim, política do Estado, de tentar reverter os efeitos das oscilações cíclicas ou das flutuações do nível de atividade da economia, dando, portanto, a autoridade monetária ao Banco Central, ao conceder a autonomia, na concepção desse tipo de gente, é uma autonomia mais técnica, uma espécie de separação do político do técnico, para que o Banco Central possa fazer aquilo, a única coisa que ele pode fazer, ou seja, combater a inflação. Ou seja, para que o Banco Central não tenha a tentação de, em momentos de crise, tentar expandir o nível de renda, quando ele não conseguiria, segundo esse pensamento. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto é que, para além dessa concepção mais crítica, mais ortodoxa, mais convencional, mais clássica, na prática, a concessão da autonomia do Banco Central, e esse é o segundo significado do termo autonomia, ao separar, ou tentar separar, ou diminuir o grau de interferência do setor público, do Estado, na condução da política monetária, que é disso que se trata, isso termina por reduzir, é um paradoxo, a autonomia do Banco Central termina por reduzir a autonomia da política monetária, ou seja, a autonomia do Estado, do setor público, em conduzir a política monetária, sem entrar aqui no mérito de se essa condução é errática ou não, benévola ou não para a economia.
Portanto, na prática, a autonomia do Banco Central significa reduzir o grau de autonomia da política monetária, o controle do Estado, do setor público, sobre as conduções da quantidade de liquidez e o estabelecimento da taxa de juros. Em última instância, para sintetizar, o que a autonomia do Banco Central significa é separar, talvez uma das principais ferramentas na condução da política econômica, de um controle do setor público e, portanto, em última instância, com várias mediações, do povo. Portanto, a autonomia do Banco Central significa, em última instância, a perda da soberania popular sobre o controle dos direcionamentos da política monetária. Isso não quer dizer que o controle do Estado da política monetária garanta um controle popular. Há muitas mediações entre o Estado e o povo, mas o fato concreto é que, ao retirar, pelo menos reduzir o grau de controle do Estado sobre a política monetária, o controle popular sobre os direcionamentos de um elemento fundamental da política econômica é restringido. E daí o paradoxo. A autonomia do Banco Central significa a redução no grau de autonomia e de soberania na condução da política monetária. Essa matéria é aprovada, Marcelo, em um momento em que a economia brasileira está em um quadro quase que terminal. A prévia do Produto Interno Bruto para o ano de 2020 é de uma queda de 4,05%, números que foram ampliados por essa influência da pandemia, mas que já apontavam uma trajetória de queda antes mesmo da crise de saúde. Nesse tipo de situação, onde há um desequilíbrio na economia, a atuação do Estado se faz mais do que necessária para se manter o mínimo de equilíbrio. A impossibilidade de o governo central atuar de maneira mais incisiva na política monetária amplia as dificuldades em um momento de grave crise como esse, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, Anderson. De fato, talvez uma das coisas que 2020 tenha mostrado para a condução operacional prática, independente da concepção teórica que se tenha, mais clássica, ortodoxa ou heterodoxa, crítica, o que 2020 nos mostrou é que em momentos de profunda crise da economia, quanto mais instrumentos de política econômica para tentar combater ou minimizar os custos econômicos e sociais das conjunturas de profunda crise, como a que a gente está vivendo desde 2020, aprofundada pela pandemia, você tem toda a razão em trazer à baila de que a pandemia não foi a causa da crise, mas certamente a aprofundou. Então você tem toda a razão ao questionar justamente o fato de que justamente com esse aprendizado que a gente deveria ter trazido no mundo inteiro em 2020, de que quanto mais autonomia, quanto mais instrumentos de política econômica para combater os efeitos da crise você tiver, melhor. E justamente o que a autonomia do Banco Central, em função do que eu já disse, faz é reduzir o grau de autonomia da política monetária. Você perde justamente graus de liberdade no manuseio de um dos elementos fundamentais da política econômica para tentar combater, pelo menos, os efeitos da crise econômica, porque a política econômica não vai resolver essa crise. E, novamente, eu quero relacionar isso ao fato de que o que está por trás da concepção desse governo, a concepção convencional ortodoxa, é de que como a política monetária não tem impacto nenhum sobre o lado real da economia, não o terá nem para cima nem para baixo. Ou seja, o controle da liquidez ou o aumento da taxa de juros para tentar combater a inflação, que é um problema real e concreto da conjuntura atual também uma manifestação da crise que a gente vive, não teria impactos recessivos, porque segundo essa lógica, a política monetária não interfere sobre o lado real da economia. Mas ao contrário, como nós aprendemos em 2020, é que na prática a política monetária sim tem efeitos sobre o lado real da economia e, portanto, com a autonomia do Banco Central e dando à autoridade monetária apenas o objetivo de combater a inflação, isso nós corremos um sério risco de que, ao tentar combater a inflação, primeiro, que ela não seja resolvida, porque tem outros determinantes, e segundo, de aprofundar o efeito real de recessão, de maior desemprego, de aprofundamento da crise do lado real da economia. Então, a autonomia do Banco Central e os instrumentos maiores ou menores de política econômica para combater a crise atual são temas intimamente relacionados, como você bem apontou. Aliás, como é que você observa essa previsão de retração da nossa economia de 4,05% no ano passado, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, Marcelo? A expectativa era de uma queda mais acentuada em 2020. Muita gente falava em mais de 8% de retração. Te surpreendeu esse dado?
O que pode ter influenciado para que o declínio da economia não fosse tão acentuado, Marcelo? Então, por um lado, dá para dizer que, de fato, essa indicação de que a recessão em 2020 vai ser menor do que a que se previa no início e ao longo de 2020 pode ser considerado algo surpreendente, sim, pelo fato de que lá no início de 2020, considerando o que se tinha como prognóstico os efeitos da pandemia sobre a economia mundial e a economia brasileira, esperava-se, isso não só de perspectivas mais críticas, mas também de fontes mais oficialistas, digamos assim, um recuo muito maior. Agora, se a gente for considerar o que foi acontecendo na realidade concreta da economia ao longo de 2020, no mundo e no Brasil e na economia brasileira, digamos que esse número deixa de ser tão surpreendente assim em função do que a gente foi vendo ao longo do ano. E aí, se a gente pega o ano como um todo, há vários elementos para a gente destacar para mostrar de que o tombo, digamos, não foi tão grande do que em relação àquilo que se esperava no início do ano, ou pelo menos na primeira metade do ano. Eu vou destacar aqui apenas 2 pontos, mas há outros, tá? O primeiro deles, que a gente não pode desconsiderar, é que o que se antevia no começo do ano é que se nós temos uma crise pandêmica com um grau de destruição, não só econômica, mas inclusive de vidas que se previa desde o início, e como nós vimos, a maneira de combater essa pandemia, afora a vacina e o processo de vacinação em massa, que nós nem começamos ainda, era justamente a quarentena, o distanciamento social, o lockdown, enfim, medidas de controle da propagação desse vírus. E essas medidas de controle da propagação desse vírus impactariam diretamente sobre a economia. Era isso que se tinha desde o começo do ano passado e que impactava muitas das previsões para a taxa de crescimento da economia. O que nós vimos ao longo do ano, com idas e vindas, com momentos cíclicos, foi que essas medidas necessárias para combater a crise pandêmica, não só no Brasil, mas vamos nos ater aqui ao Brasil, elas simplesmente foram ou desconsideradas, ou minimizadas, ou de maneira errática levadas ao longo do ano. Ou seja, o que era para ser feito ao longo do ano para combater essa crise pandêmica não foi feito, e portanto os impactos sobre a economia não foram assim tão grandes. Diga-se de passagem que esses impactos podem não ter sido tão grandes para a economia no curto prazo, em 2020, mas os custos econômicos, sociais, inclusive, desse não combate adequado à crise pandêmica ao longo de 2020, pelo que estamos vendo também em 2021, ainda nós vamos observar no médio e no longo prazo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a gente não pode desconsiderar também o efeito que, por mais pífio que tenha sido, por mais limitado, com todos os problemas de gerenciamento, inclusive de corrupção, se você quiser, mas o fato é que o auxílio emergencial, com todos os seus limites e contradições, implementado no ano passado, que se tenta postergar com menores valores nesse ano, tiveram algum impacto em alguns setores, basicamente alguns setores de serviço, de bens de consumo não duráveis, enfim, amorteceram esse impacto negativo da crise pandêmica sobre a economia brasileira. Esse é um outro fator que a gente não pode deixar de destacar. A chegada de 2 apoiadores do Jair Bolsonaro à presidência da Câmara e do Senado, Marcelo, fez com que as pautas defendidas pelos neoliberais, em especial as reformas e as privatizações, voltassem à discussão no Congresso. Só que o primeiro tema que será discutido é justamente a PEC emergencial. O relator da proposta, o senador Marcelo Bittar, disse que já há um entendimento com o governo de que esse tema deve ser unificado com outra proposta de emenda constitucional, a do Pacto Federativo, tudo isso com a intenção de liberar o novo auxílio emergencial. A discussão dessas PECs foi uma das condições estabelecidas pelo Ministério da Economia para se retomar o auxílio, encerrado em dezembro do ano passado. A grande questão é que essas duas matérias, Marcelo, atacam diretamente o povo brasileiro, em especial os servidores públicos. Uma das contrapartidas seria o congelamento dos salários dos servidores até o final do ano que vem. Vale a pena pagar esse preço para a retomada do auxílio emergencial, Marcelo? Qual seria a alternativa para isso? Anderson, isso se relaciona com uma preocupação que a gente já tinha, e já tínhamos conversado isso, inclusive aqui no Faixa Livre no ano passado, de que esse governo estava
primeiro que demorou para dar-se conta de que a política econômica tinha que ser anticíclica e, portanto, que o Estado tinha que intervir e, portanto, tinha que, para dizer um termo assim mais cuidadoso, tinha que relaxar, digamos assim, a sua preocupação com a austeridade fiscal e com o ajuste fiscal, porque era necessário uma política fiscal expansionista e uma política monetária que justamente fosse no sentido contrário da profunda crise que a gente vivenciava e continua vivenciando. Mas já naquele momento a gente discutia isso, uma preocupação nossa é que o governo já sinalizava, ao mesmo momento, em paralelo ao lançamento desses programas, com contradições, com limitações, algo que agora está na pauta, ou seja, essa intervenção do Estado na tentativa de minimizar os efeitos econômicos e sociais da crise pandêmica iriam aprofundar o impacto nas contas públicas, aprofundar o déficit público e a dívida pública e, portanto, essa conta teria que ser paga em algum momento. Isso a gente já sinalizava lá atrás. Então, desde aquele momento, o governo já sinalizava o fato de que seria necessário, segundo sua lógica, o aprofundamento do ajuste fiscal, da política econômica de austeridade, com o aprofundamento das reformas neoliberais. Então, ele já dizia isso naquele momento. E a gente está vendo justamente isso na pauta com obtida essa vitória política do governo, tanto na presidência da Câmara como na presidência do Senado. O que se discute bom, em função das contradições políticas e da lógica do Centrão, que o Bolsonaro em si também percebe essa contradição política, a necessidade de expandir o auxílio emergencial com todos os seus limites e a redução do seu valor. Mas a contrapartida, digamos assim, para satisfazer a equipe econômica, o Paulo Guedes, digamos assim, é justamente ter alguma contrapartida fiscal em relação a isso. E, portanto, volta à baila a discussão da PEC emergencial, do Pacto Federativo, ou seja, das reformas neoliberais, como uma contrapartida à concessão ou à extensão, ainda que em menor valor, desse auxílio emergencial. Respondendo diretamente à pergunta, não vale o preço, porque essa destruição do setor público, do Estado, como um todo, em última instância, do que está por trás dessa PEC emergencial do Pacto Federativo, esse ataque ao serviço público, é uma conta que, se isso de fato ocorrer, a gente vai pagar no médio e longo prazo. Lembrem-se, por exemplo, para citar só um exemplo, do papel do SUS no combate a esta pandemia e no processo de vacinação que a gente está começando a encarar. Vocês imaginem, por exemplo, olhem para os Estados Unidos e vejam o que é uma inexistência de um sistema único de saúde, portanto, de um serviço público em questões sanitárias e de saúde coletiva no combate a uma crise pandêmica como a que nós estamos vivendo. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Não vale a pena essa desconstrução do setor público para financiar o auxílio emergencial. Com relação a outra pergunta, qual seria a alternativa, como financiar o auxílio emergencial, aqui tem duas questões. A primeira delas é se de fato um ajuste fiscal é necessário na nossa economia, ou pelo menos na forma em como esse ajuste fiscal vem sendo colocado na mesa já há muito tempo. Essa é uma primeira questão que nós podemos discutir em outro momento. A outra mesmo que considerarmos que é necessário um ajuste fiscal, não é condição sine qua non que para a concessão ou a extensão desse auxílio emergencial, a única maneira de financiar essa concessão ou extensão do auxílio emergencial seja através da aprovação da PEC emergencial do Pacto Federativo. Há outras alternativas, eu vou citar aqui apenas uma delas, que é certamente a mais incômoda para o bloco de poder que está tomando conta do nosso Estado já há um bom tempo, inclusive antes do governo Bolsonaro. Por que não a taxação de grandes fortunas e a discussão de uma reforma tributária que tem uma lógica da tributação progressiva, ou seja, que os ricos paguem mais e não, como nós temos hoje, uma estrutura tributária regressiva, onde os pobres é que pagam mais impostos nesse país. Por que não fazer um ajuste fiscal, uma reforma tributária, que faça com que eu tenha uma taxação maior sobre quem ganha mais, e com isso financiar programas de auxílio emergencial. Mas isso nunca será discutido em função do que está por trás do bloco de poder que sustenta esse governo. Por falar em auxílio emergencial, Marcelo, apesar de a proposta ainda não estar fechada, a intenção do ministro Paulo Guedes é estabelecer um teto de R$ 250 em 3 ou 4 parcelas nesse programa de transferência de renda. O Congresso tenta elevar essa ajuda para R$ 300.
O problema é que esses valores são absolutamente insuficientes, tanto para a subsistência dos brasileiros afetados diretamente pela pandemia, como para uma recuperação mínima da nossa economia. É sempre bom lembrar que o auxílio emergencial foi a mola propulsora no ano passado para que não houvesse um colapso ainda maior no nosso país. Por que não se coloca em discussão a retomada do valor de R$ 600 para o auxílio, como foi instituído lá no início da pandemia? Esse argumento de que não há dinheiro em caixa não cola, Marcelo. Ô Anderson, eu iria além, porque justamente naquele momento a gente já discutia por que só R$ 600? Por que só durante alguns meses? Por que não mais? Por que não um salário mínimo, que no Brasil já inclusive é insuficiente para atender os padrões mínimos de sobrevivência de uma família, como o Diese sempre aponta nas suas pesquisas? Eu iria ainda além, por que não mais? E na verdade o que está por trás disso é que, segundo a lógica, ou dentro do que pensa, ou se tem consciência disso não é outra história, mas o governo, R$ 250, R$ 300, 3 ou 4 parcelas, 5 ou 6 parcelas, do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista do impacto disso sobre a sobrevivência dos mais pobres, eu tenho que confessar aqui que eu acho que isso para o governo é irrelevante. E vou dizer mais, inclusive para a base de sustentação política no Congresso, e não se restringe apenas ao Centrão, isso é irrelevante. Só se está discutindo isso, como só se discutiu isso no ano passado, e só se discute um teto maior, para além dos 250 do Paulo Guedes, R$ 300 ou até mais, em função de algumas propostas, que certamente não vão vingar, em função do impacto político que isso tem. Infelizmente, eles estão preocupados apenas com o impacto político disso. E, portanto, não me estranharia nada que seja aprovado como for a prorrogação desse auxílio emergencial no valor que for, pelas parcelas que for neste ano, a discussão volte à baila ainda ao longo deste ano e principalmente no ano que vem, que é ano de eleições federais. Porque justamente tanto o governo federal como a base de sustentação política no Congresso, o que eles estão olhando por trás dessa concessão, dessa prorrogação do auxílio emergencial, é o impacto político. Eles perceberam isso a partir do final do ano passado, com o fim, digamos assim, da primeira rodada do auxílio emergencial, com as pesquisas de popularidade não só do governo federal, mas também da Câmara e do Senado Federal. Portanto, o que está por trás dessa discussão do ponto de vista político infelizmente, apenas o impacto político. E esses caras estão pensando na reeleição em 2022. Esses caras não estão pensando no mínimo necessário para que se sobreviva numa economia, numa sociedade como a brasileira dos dias atuais. Por isso é que eu comecei minha intervenção nessa pergunta dizendo que R$ 250, R$ 300, tanto faz. Se a preocupação fosse genuinamente com a capacidade de sobrevivência da população brasileira, aliado ao que eu respondi na pergunta anterior, de que há formas de financiar maiores expansões desse programa, se essa fosse a preocupação, nós estaríamos discutindo uma outra agenda, uma outra estratégia de desenvolvimento e não a que nós estamos vendo que está sendo implementada. Um exemplo, Marcelo, da importância do auxílio emergencial se deu no setor de serviços. No mês de dezembro do ano passado, houve um recuo de 0,2% em relação a novembro, queda que acompanhou a redução do valor do auxílio ao longo dos últimos meses de 2020. O setor de serviços, um dos mais importantes da nossa economia, fechou o ano passado com um tombo de 7,8%. Surpreendeu essa queda, Marcelo? Então, eu acho que até surpreendeu, mas pelo menos para mim surpreendeu porque eu achei que ia ser pior. Eu achei que o setor de serviços ia ter uma performance pior ainda do que teve em 2020, em função, enfim, do que eu já comentei aqui em perguntas anteriores. Só não foi pior justamente porque teve algum fôlego propiciado por esse auxílio emergencial. E justamente os dados que você mostra do setor de serviços de dezembro na comparação com novembro já mostram que se não existisse esse auxílio emergencial, esse tombo seria ainda maior. Portanto, o que a gente pode pensar em termos prospectivos é que seja qual seja a forma da prorrogação desse auxílio emergencial, ou seja, será certamente num valor inferior ao que foi o auxílio emergencial no ano passado, contemplará o número de pessoas ainda inferior em relação ao que foi no ano passado,
o que nós podemos ver em relação ao setor de serviços, portanto, pelo menos nesse primeiro semestre de 2021, é uma performance ainda pior. Não necessariamente numa taxa de crescimento, ou no fundo de decréscimo, maior em relação ao que foi, porque aí parte de uma base de comparação que foi o ano passado já baixa, mas num nível de performance, um nível de atividade muito pífio nesse primeiro semestre. O que pode ter impactos para a economia brasileira nesse primeiro semestre muito profundos, não só do ponto de vista do nível de atividade em geral, mas também do ponto de vista do nível de emprego. Não podemos nos esquecer que o setor de serviços em termos relativos, o que mais emprega na economia brasileira, e, portanto, o impacto que isso pode ter sobre o aprofundamento da taxa de desemprego nesse primeiro semestre é, para dizer o mínimo, preocupante. No caso das reformas, Marcelo, tanto a administrativa quanto a tributária, os ultraliberais se utilizam daquele argumento falacioso de que elas precisam ser implementadas para corrigir distorções e promover igualdade. Isso nós já vemos desde as mudanças das regras trabalhistas na época do Michel Temer, quando se dizia que a reforma geraria postos de trabalho, e o que nós vemos hoje é um cenário de desemprego e precarização recorde no nosso país. Há alguma possibilidade de essas reformas combaterem privilégios, Marcelo? Anderson, esse argumento é antigo, né? Na verdade, é um argumento que faz parte de toda a lógica do pensamento neoliberal, e como a estratégia neoliberal de desenvolvimento vem sendo implementada nesse país desde o início dos anos 90 do século passado, esse argumento a gente já convive com ele já há muito tempo. Ou seja, cria-se um fantoche, cria-se um espantalho, uma demonização do setor público, de seus funcionários, dos servidores públicos, para, a partir daí, tentar implementar um processo de desestatização e, portanto, de privatização que está por trás da lógica neoliberal. Esse discurso a gente já conhece há algum tempo. Bom, aqui tem vários comentários a fazer. O primeiro deles é que se a gente faz um estudo sério, comparativo, comparando economias comparáveis, da participação do setor público e do emprego no setor público frente ao emprego total, ou a participação do Estado na economia, e compararmos a economia brasileira com outras economias comparáveis com a economia brasileira, o que a gente vai ver é que esse discurso de que o Estado brasileiro é inchado é contrafactual, porque na verdade a gente tem índices inferiores na participação do emprego do setor público com o emprego total e a participação do Estado na economia. Então esse argumento, do ponto de vista factual, não se coloca. A segunda observação é que nós já temos mais de 30 anos com idas e vindas na implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento, que, segundo eles, a implementação da política de estabilização macroeconômica com austeridade fiscal e das reformas neoliberais que incluem as privatizações e a desestatização, a promessa sempre foi de aumento do emprego, da renda, do produto, da taxa de crescimento e do desenvolvimento econômico, porque isso, ao aumentar a produtividade e a competitividade, aumentaria a produtividade dos fatores, inclusive do trabalho, elevaria o salário real e melhoraria o perfil da distribuição de renda e riqueza. Essa é a promessa neoliberal desde sempre. Eu acho que nós já vivemos há tanto tempo, não só no Brasil, mas fiquemos no Brasil, há mais de 30 anos, para dizer que esse discurso é uma falácia. Na verdade, a implementação das reformas neoliberais não leva ao aumento do emprego, do crescimento, da renda e do produto. Ao contrário, aprofunda as armadilhas estruturais de uma economia dependente como a brasileira, que limitam a capacidade de crescimento dessa economia dentro da lógica do que é a economia mundial. Acho que isso é um ponto importante. O outro ponto é que, como a gente sabe, embora o discurso seja outro e a propaganda seja outra, no setor público, como em outras searas, existem privilégios. Sim, existem privilégios. Mas essas reformas que estão sendo colocadas de desestatização e de ataque ao serviço público é para combater o serviço público que ganha menos, não são os privilegiados. Não são as togas, não é a Câmara Federal, não é o Senado Federal que está tendo seus privilégios cortados. O que está sendo cortado aqui não são privilégios, o que está sendo cortado aqui é justamente alguns dos direitos conquistados pelos servidores públicos que foram conquistados em função de que servidores públicos não têm outros direitos que empregos no setor privado têm. Por exemplo, só para citar um exemplo, o servidor público não tem fundo de garantia por tempo de serviço. E, portanto, qualquer equiparação
ou qualquer tentativa de dizer que a estabilidade do servidor público é um privilégio em relação ao setor privado, desconsidera direitos que o setor privado conseguiram também em função de muitas lutas que o serviço público não tem. E isso faz parte de uma estratégia muito comum dentro da lógica neoliberal de, em última instância, ao invés de discutir uma maior igualdade na ampliação de direitos conquistados por setores de uma categoria para outros setores, é justamente prezar pelo aumento da igualdade, retirando daqueles que têm direitos, seus direitos, para torná-los iguais àqueles que não têm aqueles direitos. Isso é uma lógica liberal já de alguns séculos. Só que isso não pode ser propagandeado, isso não pode ser dito, isso não faz parte da propaganda do governo em relação às reformas. Então, certamente, essas reformas não combaterão os privilégios que, sim, existem, são localizados, mas que fazem parte também do bloco de poder desse governo. Agora, Marcelo, parece que o Jair Bolsonaro anda preocupado com os rumos da política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras, especialmente depois daquela greve dos caminhoneiros no início do mês e do quarto aumento da gasolina no ano. O presidente trocou o comando da estatal e afirmou que vai zerar a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha e o óleo diesel a partir de 1º de março. Primeiro se cogitou jogar a conta para estados e municípios, reduzindo o valor do ICMS, e agora o presidente faz esse anúncio. Só que esse tipo de ação não resolve o problema, não é, Marcelo? Que é justamente a política de preços da estatal. Exatamente, Anderson. Na verdade, o que isso explicita é justamente a armadilha, ou digamos assim, a contradição na qual o governo está metido, especificamente nessa discussão de como se determina, como se dá a precificação do preço do petróleo. Porque esse governo, ele tem uma conformação mais ou menos, sei lá, um tanto quanto bizarra, digamos assim, de conformar um discurso e uma prática, entre aspas aqui, econômica liberal, ou seja, os mercados é que vão determinar via oferta e demanda os preços, com justamente uma tradição que está relacionada com a formação do que é essa aliança bolsonarista, que vem do militarismo, etc., etc., de intervenção na economia, que caracteriza os militares brasileiros já há algum bom tempo. Essa é uma contradição. E, além disso, ainda está relacionado o fato de que o preço do petróleo impacta na cadeia produtiva, é bem verdade, mas também tem impacto direto sobre um setor, ou parte de um setor dos caminhoneiros, que faz parte da base de apoio, digamos assim, popular, entre aspas, do que é o bolsonarismo. Então, essa é uma contradição explícita desse tipo de coisa. De fato, do ponto de vista real e concreto, tanto a primeira ideia de redução do ICMS, como zerar impostos federais, o gás e óleo diesel, que é a bola da vez do Bolsonaro, primeiro que não resolve o problema, porque se a ideia é que a Petrobras seja conduzida com a determinação dos preços pela lógica do mercado, isso faz com que o preço do petróleo, de seus derivados, seja muito mais determinado. Há algum impacto dos impostos, gás, óleo diesel, ICMS, sobre o preço final? Sim, de fato há, mas não é o principal determinante. Os principais determinantes, se a lógica de precificação for seguida pelo mercado, são o preço internacional do petróleo em dólares e a taxa de câmbio que converte esse preço internacional do petróleo em dólares para reais. Então essas são as duas principais variáveis, se a precificação dessa commodity seguir a determinação do mercado, taxa de câmbio e preço internacional do petróleo. Portanto, o governo, ao não tentar mexer nessas, ou interferir, por mais mediações que tenha essa interferência, sobre essas duas variáveis, na verdade sobre a taxa de câmbio, porque sobre o preço internacional do petróleo o governo não tem margem de manobra nenhuma, ou seja, sobre não atuar em qual é a taxa de câmbio vigente na economia brasileira hoje, o governo está assumindo, está entubando, digamos assim, a determinação do preço do petróleo via mercado, fazendo uma concessão ao lado Guedes, digamos assim, da aliança que está no bloco de poder. E, portanto, fica preso a essa perfumaria, essa maquiagem de tentar minimizar esses impactos com redução de imposto federal, tentativa de repassar para os estados a redução ou zeragem de ICMS, enfim, fica preso nessa armadilha. O fato concreto é que, ao tentar ficar preso nessa corda bamba, o governo não vai resolver o problema e a corda, inclusive em termos políticos, vai estourar de um lado ou de outro.
Nós ainda vamos ver daqui para frente problemas sérios para a base de sustentação desse governo, tanto no que diz respeito ao setor dos caminhoneiros, mas o que mais me gera curiosidade, digamos assim, do que há por vir, é justamente qual será o comportamento da equipe econômica, não só do Paulo Guedes, mas do restante da política econômica, ao perceber que em algum momento, e quanto mais se aproximarem as eleições do ano que vem, mais isso vai ter peso, do Bolsonaro descambando para uma administração, digamos assim, como dizem os analistas dos meios oficiais, mais populista, e diminuindo o papel da lógica liberal de atuação do governo, segundo o Paulo Guedes. Até quando o Paulo Guedes e sua equipe vão sustentar esse tipo de coisa em função das negociatas que devem existir nesse governo, é algo que a gente tem que ver no que há por vir. Enfim, como eu disse no início, faz parte das armadilhas do bloco de poder, de como isso se expressa na política econômica, nesse caso específico, na precificação dos preços dessa commodity e dessa estatal, Petrobras, na conjuntura atual. Marcelo Carcanholo, muito obrigado novamente por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Anderson, eu que agradeço, espero ter contribuído, ainda que de maneira extremamente sintética. Enfim, a limitação do tempo não nos permite desenvolver mais a fundo alguns pressupostos que estão por trás daquilo que a gente está aqui sustentando, mas eu estou aqui à disposição para sempre que possível e necessário possa contribuir para essa discussão mais crítica que o Faixa Livre sempre promove dos assuntos que interessam ao nosso país. Eu deixo aqui o meu abraço para você, para toda a equipe do Faixa Livre, para os ouvintes. Seguimos na luta e continuemos resistindo, que isso é o mínimo que nós podemos fazer na atual conjuntura. Um grande abraço, um bom dia, um bom trabalho para todos vocês. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. E eu mais uma vez retomo a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. E eu começo com um elogio aqui do Wilson Lopes em relação ao programa que nós fizemos no dia 28 de janeiro, onde nós entrevistamos o Nildo Ourix, o Paulo Velasco e a Kátia Wiesentheimer. O Wilson diz aqui o seguinte: entrevistas importantes para entender o cenário político atual. Parabéns à equipe do Faixa Livre. Muito obrigado, Wilson, pelo teu recado, pelos seus elogios aqui ao nosso programa e principalmente pela tua audiência, tá bom? No nosso Facebook, o Cláudio Azani comenta aqui o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas sobre a violência contra os profissionais de imprensa. Ele diz: muitos desses que hoje reclamam disseram que era uma escolha difícil em 2018. Plantaram o risco de não existir escolha em 2022. É verdade, Cláudio, essa observação aqui que você faz em relação aos jornalistas que lá em 2018 não alertaram para a candidatura do Jair Bolsonaro, os riscos que ela trazia para a nossa democracia, não é verdade, Cláudio? Te agradeço demais o recado. Agora eu tenho aqui uma sequência de novos elogios aqui pelo Instagram, a Gleice Nogueira, melhor programa. Também pelo Instagram, a Ângela Macuco, muito bom, mídia que leva a verdade ao povo. Já o Alfredo Jorge Martins, do nosso YouTube, ele diz: vamos Faixa, Nildo sempre. Eu quero agradecer demais esses elogios, tanto da Gleice como da Ângela e do Alfredo, e lembrar a vocês que nós seguimos firme aqui, nessa trincheira radiofônica, já há 26 anos no ar. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Já no nosso Facebook, eu tenho uma lembrança que a Deise Chagas faz a uma entrevista que nós fizemos lá em 2018 com Eliomar Coelho, onde ele comentava a CPI dos ônibus. A Deise mandou o seguinte recado: boa lembrança. É verdade, Deise, esse recado é importante, justamente no momento em que o Rio de Janeiro mais uma vez atravessa uma nova crise nos transportes públicos. Tivemos aí recentemente a greve dos trabalhadores que fazem as linhas de BRT aqui na cidade. Os ônibus desse corredor expresso frequentemente enfrentam problemas. Ontem nós nos deparamos com a cena de trabalhadores voltando dos seus empregos e sendo carregados em caminhões cegonha, porque um ônibus do BRT teve problemas mecânicos tarde da noite. Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso aqui no Rio de Janeiro, com tarifas elevadas e veículos que não atendem às necessidades da população, justamente em um momento de pandemia, onde as aglomerações devem ser evitadas. O Eduardo Paes, que prometeu resolver o problema dos transportes públicos aqui no município, por enquanto nada fez, essa é que é a verdade. Deise, eu te agradeço demais essa lembrança aqui que você nos fez, tá bom?
Já no nosso YouTube, a Edith Teixeira, em relação às entrevistas que nós fizemos no dia 1º de fevereiro, ela diz: as entrevistas hoje foram maravilhosas, o Faixa Livre está de parabéns, um beijo. Um beijo para você também, Edith, te agradeço a audiência e o teu recado também. Já o Moisés Lima, lá no YouTube, diz: bom dia, família Faixa Livre. Bom dia para você também, Moisés, espero que você esteja nos ouvindo hoje. Muito boa a entrevista da diretora da FUP, Cibele Viana, nos informando sobre a situação da Petrobras e informando os percentuais de reajuste dos derivados de petróleo em relação à inflação. É um absurdo o que esse governo genocida está fazendo com a população brasileira. Será que algum dia esses absurdos terão um fim? Um abraço a todos. Moisés, um abraço para você também. Mais uma vez eu te agradeço o teu recado e a tua audiência. É o que a gente espera, né, Moisés? Que esses absurdos promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro tenham um fim. Agora, ele promoveu essa troca na presidência da Petrobras justamente por conta da política de preços da estatal. E vamos ver se o general Silvio Luna consegue se opor aos planos ultraliberais e praticar uma política de preços que se alinhe com as necessidades do povo brasileiro. A gente não pode ter essa quantidade de aumentos nos preços dos derivados de petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha. Em um momento onde a perda de renda da população, muita gente passou novamente a cozinhar a lenha, justamente por conta desse preço elevado do gás. A gente precisa ficar de olho, não é, Moisés, em tudo isso que acontece e denunciar todos os dias essa irresponsabilidade da gestão da Petrobras. Muito obrigado, Moisés, pelo teu recado. No YouTube, o Wellington Fonseca, sempre importante e fundamental para a orientação do povo brasileiro. Muito obrigado, Wellington, pelos seus elogios aqui ao nosso programa. O Érico Leiva elogia aqui o jornalista Milton Temer. Ele diz: Milton Temer é o motivo de eu ter me filiado ao PT em 1999. Pois é, Érico, Milton Temer é uma grande figura da nossa esquerda e que agora ele milita pelo PSOL. Obrigado aí pelo teu recado, tá bom? O Ricardo Félix, excelente a entrevista com Milton Temer. Saudações aqui de Interlagos, em São Paulo. Eu vou passar esses recados aqui de vocês a ele, tá bom, gente? Obrigado, Ricardo, pelo teu recado. Outro elogio aqui, do Renato Por Deus, à entrevista do Milton. Ele diz: gostei bastante do Milton Temer, visão clara sobre o panorama político. Há uma falsa dicotomia que a imprensa quer criar e a população começa a acreditar que a direita é centro e que todos devem apoiar esse tal centro. Erundina poderia ter mais votos que Baleia numa união da esquerda. Ele se refere aqui às eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, onde a Luísa Erundina foi candidata. Renato, esse discurso da mídia dominante deve ser denunciado todos os dias. Eu te agradeço demais pela lembrança, tá bom? Lembrando a todos vocês que queiram enviar os seus recados aqui para o Faixa Livre, podem mandar as suas mensagens para as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br, no nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Antônio Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. Antônio, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no programa. Antônio, a questão da pandemia nos territórios indígenas segue muito grave. Enquanto o número de mortes avança nas aldeias, o próprio governo federal admite que 71% dos indígenas aldeados na região da Amazônia ainda não foram vacinados contra o novo coronavírus, mesmo eles estando no primeiro grupo prioritário. Parece que há informações falsas sendo disseminadas entre os índios de que a vacina não seria eficaz para a contenção da doença e muitos estariam se recusando a receber as doses. É isso mesmo, Antônio? A que você deve esse cenário de baixa imunização dos povos originários? O atual governo federal tem uma política totalmente contrária à existência e resistência dos povos indígenas no Brasil. Portanto, existe um combate direto do governo federal contra os direitos dos povos indígenas no Brasil. O próprio presidente da República tem feito discursos nesse sentido e toda a ação do governo é voltada para a discriminação desses povos e estabelecer
a chamada assimilação ou integração desses povos. Ao conceber o Plano Nacional de Imunização, o governo federal ele não considerou a totalidade dos povos indígenas no Brasil. Ele considerou apenas cerca de 400 mil povos indígenas que, segundo ele, vivem em terras devidamente regularizadas. Portanto, ele já deixou de fora desse processo de imunização 50% dos povos indígenas existentes no Brasil. Nas regiões onde o acesso é difícil, prolifera várias igrejas neopentecostais de caráter fundamentalista que têm uma proximidade com o governo federal e com a sua ideologia. Portanto, essas igrejas, esses pastores, passaram a disseminar no interior das aldeias que a vacina ela seria um malefício para os povos indígenas, que estes não poderiam tomar vacina porque eles poderiam contrair de forma mais rápida o Covid, poderia inclusive virar animais e poderia ser letal para eles. Informações falsas que foram respaldadas pelo governo, né, e foram disseminadas pelo próprio presidente da República quando do início do processo de vacinação no Brasil. É verdade que muitos indígenas têm se negado a tomar vacina devido a esse discurso mentiroso e, ao mesmo tempo, discurso maldoso que visa o extermínio desses povos indígenas e, ao mesmo tempo, a liberação dos seus territórios para o capital exploratório e que esses povos indígenas venham ser assimilados ou integrados à sociedade nacional, deixando de ser indígenas. Mas com que intuito as pessoas disseminam esse tipo de informação falsa, Antônio? Qual é o interesse desse pessoal? O interesse principal é na liberação dos territórios, fazendo com que esses territórios sejam liberados para exploração. Porque enquanto perdura, aliás, a pandemia, o governo ele lança ações, projetos para a exploração dos territórios indígenas. Em 2020, o governo colocou no Legislativo o PL 191, que possibilita a exploração mineral e exploração hídrica dos territórios indígenas no Brasil. Vejam bem, em plena pandemia, em vez de proteger os territórios, em vez de dar ajuda às comunidades indígenas, ele lança um projeto de lei para explorar os territórios indígenas. Também a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela instituiu a Instrução Normativa número 9, a qual possibilita a certificação de fazendas, ou seja, de imóveis, dentro dos territórios indígenas para particulares. Ou seja, se tem um território em litígio e que existe a invasão por parte dos fazendeiros, essas invasões podem ser regularizadas. Disso em plena pandemia. E agora, em 2021, a FUNAI lança a resolução número 4, a qual questiona a identidade indígena e volta com a proposta da tutela, ou seja, colocando que o governo federal é quem pode determinar quem é índio e quem não é índio, totalmente contra a Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT. Por isso, o governo federal ele tem interesse na liberação desses territórios e por isso que ele faz com que as comunidades indígenas não tenham acesso aos tratamentos fitossanitários com relação ao combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, possibilite às comunidades indígenas ter acesso à vacina. E, nesse sentido, os servidores públicos da FUNAI, da CESAI e muitas igrejas neopentecostais têm feito esse trabalho
contra a vacinação nos povos indígenas no Brasil. Você classificaria essa situação dos povos originários afetados pela Covid-19 como um genocídio, Antônio? A estratégia do governo federal de desassistência, de desconsiderar a existência de povos indígenas, de não oferecer os devidos tratamentos aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, aos procedimentos de regularização dos seus territórios, pode vir a ocorrer um genocídio no Brasil. E isso já tem sido alertado por ministros do Supremo Tribunal Federal, por autoridades do Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo e autoridades a nível internacional. Isso tem sido alertado. A política do governo federal ela é extremamente agressiva com relação à existência e aos direitos dos povos indígenas. Esses povos, eles têm os direitos devidamente recepcionados na Constituição Federal de 1988, na Convenção 169 da OIT e em vários tratados internacionais da ONU. Por isso, não cabe mais ao governo federal estar questionando a existência desses povos indígenas e, ao mesmo tempo, seus direitos, mas sim aplicá-los. E esse era o caminho traçado até o momento, mas o atual governo ele mudou completamente essa compreensão, não está cumprindo com suas obrigações e pode levar ao genocídio de muitos povos indígenas, principalmente os povos livres, também chamados como povos isolados, que são parcela diminuta em termos da quantidade populacional e que pode vir a desaparecer. Então, desaparecendo povos é uma tragédia e isso nós precisamos denunciar e, ao mesmo tempo, lutar contra essa política, porque se tem essa política contra os povos indígenas, ela pode ser ampliada para a maioria da população pobre no Brasil. E como é que o CIMI tem atuado na defesa dos indígenas nesse momento de pandemia, Antônio? Que tipo de iniciativa vocês têm implementado? Num primeiro momento, nós apoiamos totalmente a fechada dos territórios, fazendo com que os povos indígenas tivessem a devida assistência, desenvolvendo campanhas de recolhimento de alimentação e de produtos de higiene, e ao mesmo tempo denunciando a situação de desassistência das comunidades. É importante lembrar que, quando da chegada do coronavírus no Brasil, em fevereiro de 2020, as comunidades indígenas estavam completamente desassistidas. O programa Mais Médico, a qual era contratado os médicos cubanos, foi completamente desestruturado, os médicos foram mandados embora. E esses médicos, eles tinham uma atuação importante nas comunidades indígenas. Ao retirar esses profissionais das aldeias, não houve a devida reposição. Portanto, o coronavírus, quando chega, ele encontra as comunidades indígenas totalmente desprovidas desses cuidados e, ao mesmo tempo, desses profissionais e dessa política de proteção. Portanto, hoje nós já temos 970 mortes de indígenas, principalmente indígenas mais velhos, e 49.140 casos de coronavírus entre os povos indígenas. Temos também ofertado às comunidades toda a assistência jurídica para que eles, através dos procedimentos legais, busquem os seus direitos,
principalmente a regularização dos seus territórios e a devida proteção. Também temos colocado eles em contato com a sociedade nacional através de lives, vídeos, de campanhas, enfim, temos apoiado de forma irrestrita esses povos que estão, no momento, sendo as principais vítimas do contágio do coronavírus no Brasil. E isso comprovado já cientificamente, que em termos percentuais, com relação à população brasileira, é a população que tem sido mais vitimada e mais atingida pelo coronavírus no Brasil. Aquelas ações de proteção aos povos originários determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao governo Bolsonaro, Antônio, têm sido cumpridas? O ministro Roberto Barroso, de início, recepcionou a ADF 709. Essa ADPF, ela concebe que o governo federal tem que estabelecer um plano de emergência para haver o devido socorro às comunidades indígenas no Brasil. Depois, essa mesma ADPF ela foi recepcionada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Estabeleceu-se mesas de diálogos para que o governo federal se preparasse junto com as organizações indígenas e representantes da sociedade civil. Essas mesas de diálogo, elas passaram a funcionar, ter reuniões mensais, mas todas as reuniões não havia consenso com relação aos encaminhamentos, porque o governo federal a todo momento colocava empecilhos. Portanto, as atividades e as ações práticas deferidas pelo Supremo Tribunal Federal para a devida assistência às comunidades indígenas, infelizmente, ainda não sortiram efeitos práticos. Infelizmente, não houve ainda o devido retorno do governo federal à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à devida assistência através de planos emergenciais para as comunidades indígenas no Brasil. Essa situação tem sido sistematicamente denunciada no Supremo Tribunal Federal, através do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem feito um esforço também grande para que o governo federal venha, de fato, a estabelecer medidas concretas para a devida assistência às comunidades indígenas. Mas, infelizmente, existe a resistência e também a manipulação de dados, a manipulação dessa assistência por parte do governo federal, em especial da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e da Secretaria Especial de Atendimento à Saúde Indígena, a SESAI. Infelizmente, não tem sido cumprida. As medidas estabelecidas na ADPF, elas visavam também a proteção dos territórios, a barreiras de contenção, as chamadas barreiras de contenção que visa a proteção dos territórios. Essas barreiras, as existentes ainda, elas são mantidas pelos próprios indígenas, E quando a FUNAI e a SESAI editou, uma medida provisória para estabelecer essa proteção, ela colocou a responsabilidade sobre o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Federal, não concebeu que profissionais da área da saúde também fizessem parte desse grupo para conter não só a chegada do coronavírus, mas também para as invasões, evitar as invasões nos territórios. Infelizmente, não existe ainda nenhuma informação das comunidades dos povos indígenas de que essas barreiras de contenção elas foram instaladas nos territórios. Os territórios continuam desprovidos dessas medidas de proteção e, infelizmente, as comunidades indígenas elas estão ainda suscetíveis e estão também vulneráveis
com relação ao contágio do coronavírus e às invasões dos seus territórios. Antônio, nós tivemos no início dessa semana a abertura de uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está tendo a participação dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Parece que há alguns indígenas participando do evento, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, Antônio, o que está sendo discutido nesse encontro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O tema da pandemia nas aldeias está em pauta? O Fórum de Direitos Humanos da ONU tem sido um espaço importante que os povos indígenas, através das suas organizações, têm aproveitado para se fazer ouvir e, ao mesmo tempo, denunciar a situação em que eles estão sendo vítimas no Brasil, principalmente a situação de violência com relação à falta de proteção aos seus territórios, à falta de uma política de regularização dos seus territórios e agora, em especial, a questão do coronavírus e a falta de medidas emergenciais de combate ao contágio e de tratamento da Covid-19. Esse fórum ele tem recepcionado muito dessas reivindicações e dessas denúncias dos povos indígenas e tem conclamado ao governo brasileiro que tome providências. Autoridades do Brasil têm sido chamadas também a se pronunciar, como aconteceu agora no dia 22, com o pronunciamento da ministra Damares Alves. Infelizmente, um pronunciamento totalmente contrário ao que tem ocorrido no Brasil com relação à responsabilidade do governo no tratamento da pandemia existente no Brasil. Já são quase 250 mil vítimas, do coronavírus entre a população brasileira, a população indígena, mais de 970 óbitos, vítimas do coronavírus, e a ministra, infelizmente, disse que o governo está tomando todas as providências com relação às comunidades indígenas, às populações tradicionais e à população pobre no Brasil. Ou seja, um discurso que vai totalmente contra ao que está sendo a realidade vivenciada pelo povo brasileiro. Portanto, não tem crédito esse discurso da ministra, ele vai totalmente contra a realidade, a verdade, porque os povos indígenas, em especial, e as comunidades do interior do Brasil, as populações tradicionais, elas não têm tido nenhum apoio desse governo e, portanto, esses espaços de denúncia internacional têm sido um espaço, de fato, de denúncia para que o governo venha a ter, de fato, mais responsabilidades nessa situação gravíssima a qual estamos vivenciando. Agora, Antônio, como anda a situação das invasões dos territórios indígenas por grileiros, madeireiros, garimpeiros? Por conta da pandemia, esse tema acabou sendo escanteado de alguma forma. Houve alguma melhora neste cenário? As invasões continuam ocorrendo na mesma intensidade que antes da Covid-19? As invasões elas continuam ocorrendo, não parou as invasões e agora com um grau de letalidade maior, porque além de depredar todo o meio ambiente através da exploração de madeiras, de minérios, esses invasores têm levado o contágio do coronavírus. Há 15 dias atrás, fomos informados que a comunidade Yanomami está sendo vítima dessa invasão de garimpeiros, que tem aumentado, e também do contágio do coronavírus. Nos chegou a informação, e isso já confirmada, de que 9 crianças indígenas já foram vítimas da Covid-19, devido ao contágio do coronavírus e devido a essa exploração existente na terra indígena Yanomami, incentivada
pelo governo federal, pelo governo do estado de Roraima, que acabou de aprovar uma lei para regularizar essa exploração mineral também em territórios indígenas, e as comunidades indígenas, principalmente na Amazônia, estão totalmente desprotegidas dessas invasões. Portanto, a nossa denúncia é que existe a necessidade do governo oferecer ações emergenciais para o combate ao coronavírus e à Covid, mas também é fundamental que o governo estabeleça medidas de proteção a esses territórios para evitar a invasão por parte de particulares, por parte de terceiros, que tem levado ao aumento do contágio, à insegurança das comunidades, à violência, além da depredação de todo o meio ambiente. Portanto, as invasões elas continuam, elas não pararam, pelo contrário, elas têm aumentado seu grau de letalidade devido à expansão do contágio do coronavírus no interior das aldeias. Antônio, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. O Conselho Indigenista Missionário agradece mais uma vez essa oportunidade dada pelo programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes e nos colocamos à disposição, ao mesmo tempo em que desejamos a todos os ouvintes um feliz 2021 e que não percamos as esperanças, continuemos lutando e que vamos sair dessa, apesar de todos os pesares, mas vamos vencer. Um bom dia e fiquem todos com Deus. Conversamos aqui com o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!